Oi, meu nome é Ana Beatriz Camargo e eu sou do terceiro ano de Eletromecânica. Ao longo desse tempo que eu e o meu grupo estamos desenvolvendo nosso trabalho na disciplina de projeto integrador, nós estamos buscando ideias que estejam totalmente conectadas com a sustentabilidade, levando em consideração todo esse processo pelo qual o nosso planeta está passando no momento, como mudanças climáticas, a crise hídrica, aquecimento global, queimadas, e com o intuito de amenizar um pouco todos esses problemas, nós buscamos realizar a produção de garrafas ecológicas através dos resíduos da cana-de-açúcar. Pois bem, a cana-de-açúcar é uma matéria vegetal, que no caso seria algo que não agrediria o nosso planeta, e é feita através de uma matéria sustentável. Então, nós estaríamos cuidando do nosso meio ambiente e também ela seria uma alternativa a todos esses polímeros que já são comercializados hoje em dia no mercado, que são os sintéticos comuns, que no caso eles demoram muito tempo para se degradar, vários anos, como por exemplo, o isopor, que demora muito tempo para ter a sua degradação completa. Já o biodegradável, ele se degradaria bem mais rápido, sem a ação humana, por exemplo, porque o comum, ele precisa da interferência do homem para que aconteça a sua degradação de maneira mais breve, através da queima, por exemplo, que geraria gases poluentes. No entanto, os polímeros biodegradáveis, pelo contrário, eles se degradam bem mais rápido e através de maneira natural, por meio das bactérias e fungos. E agora, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o esboço e o croquis do nosso projeto. Na primeira imagem, nós temos o desenho do esboço e na segunda, respectivamente, o croquis. Olhando para elas, a gente pode ver que são garrafas convencionais, como as que já são comercializadas hoje em dia, e é isso mesmo. O que difere as nossas garrafas das demais é que as nossas seriam feitas através de materiais sustentáveis, ou seja, materiais de base vegetal, por exemplo, que não agrediriam o meio ambiente e também são infinitos. Agora, os outros, como os sintéticos, por exemplo, eles são feitos geralmente através de derivados de petróleo, ou seja, são materiais que não são infinitos e também não são renováveis. E agora, para aprofundar um pouco mais o tema, mais detalhadamente, vocês vão saber um pouco mais sobre o processo com a aluna Ana Beatriz Azevedo. Olá, meu nome é Ana Beatriz Azevedo e, como já foi dito, eu vou aprofundar um pouco mais o assunto sobre os biopolímeros, que é o material que nós pretendemos usar de base para a nossa garrafa ecológica. Antes, eu preciso definir o que são os polímeros. Os polímeros são macromoléculas que se originam a partir da união de várias moléculas menores. O polietileno, por exemplo, que é o material que nós pretendemos usar como referência para criar o nosso biopolímero, é a união de várias pequenas moléculas de eteno. O nosso biopolímero, a partir da cana-de-açúcar, vai ter uma estrutura igualzinha à de um polímero convencional. Só que a diferença está no material que nós vamos utilizar, que pode ser um material de fonte de energia renovável, que é a cana-de-açúcar, que é o que nós faremos, ou a partir de micro-organismos vivos. Então, o que fica evidente aqui é que, como a estrutura dos dois materiais, tanto o biopolímero quanto o polímero convencional, são muito parecidas, são idênticas na verdade. Eles têm a mesma estrutura, que consiste na união de várias pequenas moléculas formando um polímero, é o chamado processo de polimerização. Então, por ser um biopolímero, ele não vai ter características, propriedades inferiores ao polímero convencional. Ele vai ter resistência, dureza, enfim, aquilo que nós precisarmos para o nosso produto. Eu gostaria de falar aqui também um pouco sobre a diferença em relação aos polímeros convencionais, nosso biopolímero. Eu já falei um pouco, mas eu trouxe aqui um gráfico que compara o polietileno verde com o polietileno fóssil, que é o mais comum, mais utilizado, que deriva do petróleo e causa tantos impactos negativos no meio ambiente. O nosso polímero, que vem da cana-de-açúcar, ele passa pelo processo de formação de etanol, que já é um processo comum, feito com a cana-de-açúcar. Depois acontece a desidratação, a purificação, onde forma o eteno verde. E esse polímero verde é a união dessas várias pequenas moléculas de eteno verde. O polímero fóssil,
Passa pelo processo de formação da nafta, depois o craqueamento, a purificação, onde gera o eteno petroquímico, que esse sim é muito prejudicial ao meio ambiente. E é o nosso polímero convencional mais utilizado em diversas embalagens, enfim, e o que causa, né, esse impacto tão grande no meio ambiente. Depois de explicar esses dois processos, gostaria de falar sobre o processo de produção dos nossos polímeros. Então, nós usamos como referência, como base, dois processos de produção, um a partir da fermentação e outro a partir da polimerização. O processo a partir da fermentação é feito a partir de micro-organismos vivos. As bactérias se alimentam do açúcar da cana e dentro delas mesmas elas fazem um processo de fermentação e produzem o poliéster natural, que é esse polímero que a gente vai utilizar. Depois, a gente passa pelo processo de extração desse poliéster dos micro-organismos vivos, pela purificação e como todo o processo já é feito no próprio micro-organismo, o poliéster, o polímero biodegradável já sai pronto. O outro processo, que é o processo de polimerização, que é o processo que a gente citou no slide anterior, a partir que forma o eteno e depois é feita a polimerização, passa por alguns processos, como a produção do álcool, como já foi falado, o etanol. Depois esse etanol passa pela desidratação, onde a gente retira o eteno, e depois é feita a polimerização, que é a união dessas várias micromoléculas de eteno para formar um polímero, que no caso é o polietileno que a gente pretende usar. Oi, eu sou a Milena Guedes, do terceiro ano de Eletromecânica, e vou dar continuidade aqui para vocês explicando um pouco sobre os recursos. Os recursos a serem utilizados no nosso projeto, eles estariam, em sua grande maioria, presentes em laboratórios, né, para que fossem realizados, como becker, bastões, balança, entre outros itens que são necessários, que se encontram num laboratório. Com exceção, né, da nossa matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, que seria utilizada para a produção, primeiramente, do nosso biopolímero, para depois, então, a produção das garrafas ecológicas, né? A gente definiu como meta o polietileno e o polipropileno, né? O nosso biopolímero, porque são os polímeros que são utilizados nas garrafas convencionais. Então, depois da fase de testes, né, nós produziríamos o nosso biopolímero para então produzir as nossas garrafas ecológicas. Em termos de viabilidade de execução do nosso projeto, podemos dizer que ele é viável, né? Porque é uma alternativa que vem ganhando muito espaço no nosso cotidiano, que no caso é a substituição dos polímeros pelos biopolímeros. Porque além de ser uma alternativa sustentável, né, a matéria-prima que a gente está utilizando, que é a cana-de-açúcar, ela é extremamente abundante na nossa região. E o que a gente pode ter como conclusão é que o custo, né, devido a não ter que ficar transportando muita matéria-prima, ele seria mais baixo, que é o que a gente está visando como um diferencial. Porque como a gente precisa de investidores para produção, por exemplo, mesmo que seja em pequena escala, caso seja produzido em larga escala, a gente precisa de um diferencial, que no caso estamos focando no baixo custo. Porque como a gente tem como exemplo, existem inúmeras substituições na atualidade sustentáveis, como por exemplo a reciclagem. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que o custo geralmente é maior do que o convencional. Então acaba que as pessoas não estão optando devido ao seu custo. Então o nosso diferencial seria esse, visar o baixo custo para que a gente realmente consiga incluir as nossas garrafas ecológicas no mercado, né? E com isso a gente também precisaria do apoio de um professor da área, seja de engenharia de materiais, seja ele de química, e de um laboratório, né, adequado para a produção dos nossos biopolímeros. A partir de todo o desenvolvimento do nosso projeto até o momento, podemos concluir que se o mesmo for executado com excelência,
ele trará apenas benefícios como resultado, visando que as garrafas são muito utilizadas para comercialização de inúmeros produtos. No entanto, se executarmos com esse nosso diferencial de custo de produção, poderíamos cada vez mais incluir essas garrafas ecológicas e fazer a substituição, das garrafas convencionais, o que geraria o mínimo de impacto possível ao nosso meio ambiente. Estamos visando também gerar o mínimo de impacto possível tanto na sua degradação, que seria a partir do momento de descarte das garrafas, mas também ao produzirmos as nossas garrafas ecológicas. Durante a produção, gerar o mínimo de poluição possível para o meio ambiente. Muito obrigada!